O poder do silêncio certeiro. Existe um erro comum entre homens que acreditam que precisam provar sua força pela quantidade de palavras ou pelo tom de voz elevado. Muitos ainda confundem respeito com imposição, acreditando que é o volume que silencia, quando na verdade é a clareza que cala. A sabedoria estoica revela uma verdade dura e libertadora. Não é o grito que vence, mas a firmeza silenciosa de quem não se abala. Quando alguém tenta te provocar, o instinto imediato é reagir. Defender-se, justificar-se, contra-atacar. Mas cada vez que você faz isso, entrega algo do seu poder. Você mostra que está preso ao jogo do outro, que depende do movimento dele para decidir o seu. O estoico entende que calar alguém não é esmagar, é não se dobrar. Não é provar que você está certo, é mostrar que você não precisa provar nada. A resposta mais forte não é a mais alta, mas a mais precisa. É como a flecha disparada no silêncio da noite, sem barulho, mas com impacto que não pode ser ignorado. Essa postura não nasce do improviso, mas de um domínio interno. Quando você governa suas emoções, quando entende que cada reação precipitada é uma concessão, você passa a responder menos, mas melhor. Calar alguém com sabedoria não significa vencer uma disputa, significa não precisar disputá-la. Não se trata de diminuir o outro, mas de mostrar pela sua presença que nada do que ele disser tem poder de te mover. Essa é a essência da força estoica, a serenidade inabalável, a calma inesperada, a palavra que devolve o peso, o desapego que liberta e a ação que fala por si. Essas não são técnicas para manipular, são posturas que transformam. Porque quando você aprende a responder com inteligência em vez de impulso, descobre que o verdadeiro respeito não nasce do barulho que você faz, mas do silêncio que você sustenta. O silêncio inabalável. Diante de uma provocação, a reação mais comum é se defender. Você sente a necessidade de explicar, justificar, argumentar. O instinto diz, não posso deixar isso passar. Mas cada vez que você cede a esse reflexo, transfere o centro de gravidade para o outro. O provocador dita o ritmo e você dança a música dele. O estoico não joga esse jogo. Ele entende que nem todo ataque merece resposta, porque nem todo ataque tem substância. O silêncio, quando carregado de firmeza, pesa mais do que qualquer palavra apressada. Ele funciona como um espelho. Devolve ao outro apenas a imagem de sua própria fraqueza. O homem que provoca espera a reação. Quando ela não vem, o vazio o engole. Psicologicamente, o silêncio é desconfortável para quem depende de atenção. Ele amplia o eco da própria insegurança do provocador. É como uma sala onde alguém grita, mas só escuta a própria voz de volta. Esse impacto é mais duro do que qualquer réplica, porque não há nada para ser combatido. Não há com o que se agarrar. O silêncio não é ausência, é presença refinada. Ele exige autocontrole, porque não é fácil segurar o impulso de falar, mas é justamente nesse domínio que está a verdadeira força. O silêncio inabalável não se curva, não implora, não cede espaço. Ele mostra, sem precisar anunciar, que você é maior do que a tentativa de te arrastar para baixo. E quando você sustenta esse silêncio, o que parecia uma provocação se transforma em vazio. Aquele que tentou te atingir percebe que não encontrou brecha. E nesse momento, mesmo sem dizer nada, você já disse tudo. A calma inesperada. Nada desarma mais do que a serenidade diante de quem espera a sua explosão. O provocador se alimenta da sua pressa em reagir, da sua raiva em se defender, do seu nervosismo em justificar. Ele acredita que te controla porque imagina que conhece seus pontos fracos. Mas quando você responde com calma, quando não há nem raiva, nem desespero em sua postura, todo o plano desmorona. A calma inesperada é uma forma de domínio psicológico. Ela quebra a expectativa e cria desconforto em quem acreditava que poderia controlar a situação. É como o rio que, em vez de bater contra a rocha, a contorna.
A serenidade não é sinal de fraqueza. É a prova de que você governa a si mesmo antes de tentar governar qualquer circunstância. A neurociência mostra que quando alguém tenta te provocar, ele ativa em você o sistema de resposta ao estresse. Seu corpo dispara adrenalina, seu coração acelera, sua mente pede urgência. Mas se você respira, se retém a reação, seu corpo reconfigura o estado emocional e, em segundos, quem perde o controle é o outro. A calma inesperada devolve o peso da ansiedade ao agressor. Na prática, essa resposta é quase invisível. É olhar sem pressa, é falar sem elevar a voz, é agir como se nada tivesse o poder de tocar sua essência. E essa postura silenciosa e firme cala, não porque grita mais alto, mas porque mostra que você está além do alcance da provocação. A calma inesperada é o grito silencioso do homem que já não precisa provar nada. A pergunta que devolve o peso. A maioria acredita que a melhor defesa é justificar-se. Mas a justificação, quase sempre, é uma armadilha. Ela te coloca na posição de réu, como se você tivesse que provar inocência diante de quem nunca quis ouvir a verdade. O estoico não se prende a esse jogo. Ele não explica demais, não abre portas para mais ataques. Ele devolve o peso. E a forma mais inteligente de devolver o peso é com uma pergunta simples. Por que isso te incomoda tanto? Essa pergunta desloca o eixo. O ataque deixa de estar sobre você e passa a revelar o vazio do outro. Quem tentou te atingir se vê obrigado a encarar a própria motivação. Essa estratégia funciona porque expõe o que estava escondido: a insegurança, a inveja, a necessidade de controle. Em vez de você se desgastar, é o outro que precisa se explicar. E nesse momento, a armadura dele se quebra. Uma única pergunta pode revelar fragilidades que 1000 palavras não revelariam. Psicologicamente, essa resposta funciona como um espelho. Ao invés de você absorver o ataque, você o reflete. O provocador não encontra resistência, mas se depara consigo mesmo. É desconfortável, é desarmante, e é por isso que cala mais do que qualquer discurso elaborado. O estoico sabe que não precisa vencer o jogo do outro. Basta mostrar que não está jogando. E uma pergunta certeira, feita com calma, é suficiente para transformar o agressor em réu de sua própria sombra. O desapego visível. Poucos conseguem lidar com a ideia de que você simplesmente não precisa deles. Esse é o ponto mais sensível de qualquer provocador. Descobrir que o seu valor não depende do olhar dele. É por isso que o desapego cala mais do que qualquer palavra. Quando você demonstra em atitudes que não está em busca de aprovação, a lógica do ataque se desfaz. Porque o ataque só funciona quando existe expectativa de reconhecimento. Se você não precisa dessa validação, nada pode ser usado contra você. O estoico mostra desapego de forma prática, não pedindo explicações, não mendigando presença, não se curvando para agradar. Ele segue alinhado aos seus princípios e essa postura pesa mais do que qualquer justificativa. O silêncio combinado ao desapego é um golpe invisível. Não há como lutar contra quem não depende. Psicologicamente, essa resposta é devastadora para quem esperava te controlar. A ausência de reação não é indiferença superficial, mas a prova de que sua vida não gira em torno de expectativas externas. O outro percebe, mesmo sem palavras, que não tem poder sobre você. E é justamente isso que cala, a percepção de que você já está inteiro, completo, autossuficiente. O desapego não é apenas defesa, é um lembrete vivo de que sua força não vem de fora, mas de dentro, a ação silenciosa. Há momentos em que qualquer palavra se torna pequena demais diante do que precisa ser mostrado. É aí que a ação silenciosa assume o papel de resposta definitiva. Enquanto muitos se perdem em discussões, você direciona sua energia para construir. Enquanto eles atacam, você cresce. Enquanto procuram brechas em sua postura, você transforma o silêncio em movimento concreto.
Nada cala mais do que resultados, porque a palavra pode ser contestada, mas a realidade não pode ser negada. Quem age com firmeza desmonta qualquer provocação sem precisar levantar a voz. A obra pronta, o progresso visível, a disciplina diária, tudo isso fala por você de forma mais alta do que qualquer argumento. A psicologia do ataque se sustenta na ideia de que você precisa se justificar. Quando não há explicação, apenas progresso, o outro percebe que perdeu. Não há réplica possível contra o homem que avança em silêncio. Ele não está tentando provar nada. Está apenas vivendo aquilo que o fortalece. Esse é o ápice da resposta estoica. Menos explicação, mais execução. Porque no fim, quem constrói não precisa convencer. A ação silenciosa cala porque mostra. Cala porque realiza. Cala porque revela que enquanto muitos se ocupam de palavras, você já se tornou resultado. A vitória sem disputa. Calar alguém com sabedoria não é entrar em guerra, é aprender a não precisar dela. Quando você sustenta sua postura sem gritar, sem provar, sem se perder em justificativas, percebe que a verdadeira vitória não é derrotar o outro, é não se deixar arrastar para o campo de batalha que ele escolheu. O silêncio, a calma, a pergunta precisa, o desapego e a ação concreta formam um conjunto de respostas que não tem nada de defensivas. Elas não nascem da necessidade de convencer, mas da clareza de que a vida não se move pelo barulho externo, e sim pelo domínio interno. Quem se ancora nesse eixo percebe que nada do que o outro faça é capaz de desestruturar aquilo que já foi consolidado dentro de si. A neurociência mostra que o cérebro humano é viciado em disputa, em buscar vencer, em se afirmar. Mas o homem que internaliza a lógica estoica aprende a retirar o combustível desse ciclo. Ele deixa de reagir e passa a conduzir. Deixa de viver em função do olhar do outro e passa a viver em função da própria essência. É por isso que a vitória sem disputa se torna tão poderosa. Ela não aparece em aplausos, mas no silêncio respeitoso que você impõe sem esforço. Não surge em troféus, mas na estabilidade que nenhum ataque consegue romper. O estoico cala, não porque não tem resposta, mas porque sua própria vida já é a resposta. E esse tipo de postura não pode ser ignorado, nem vencido. É ele quem encerra o jogo.